Graça e paz, povo de Deus. Eu vou começar esse culto lendo um salmo de louvor a Deus e que ao mesmo tempo que louva, nos convida também a louvarmos ao Senhor. Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Eu quero destacar a afirmativa de que Deus se inclina, versículo 6, ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Esse texto aponta para o fato de que Deus não perde seus filhos de vista, não perde o controle da história, Ele está atento a tudo que acontece, creia nisso, e que esse seja um dos motivos pelos quais você estará louvando a Deus conosco através deste culto online. Que Deus receba os nossos louvores.
venha sobre nós. Não importam as tempestades, não importa o que nós viemos passar, Senhor. Que Tu sejas a nossa luz, o nosso farol, o nosso guia a cada dia, Senhor. Que a Tua glória venha resplandecer, venha nos dar esperança, venha nos dar fôlego de vida, Pai. Nos dê esperança nesses tempos, Senhor. Oh, Pai, chama por nós, Senhor. Tua voz se chama sobre as águas, de os teus
esses louvores que engrandeceram o nome de Deus, e eu espero ter também falado ao seu coração. Nós vamos dedicar um tempo agora à exposição, à meditação na palavra de Deus. Queridos, nesta última semana eu estive pensando muito sobre a igreja como um time, a igreja, os cristãos como atletas de Cristo neste mundo. E não é apenas um pensamento de minha livre criação, mas a própria Bíblia apresenta uma analogia entre o cristão e o atleta. Aliás, a Bíblia é cheia de analogias. A Bíblia lança mão de muitos recursos de analogia entre coisas comuns deste mundo, coisas materiais e concretas, para nos ajudar a entendermos princípios espirituais, valores eternos. E a figura do atleta é uma desses recursos, é uma dessas analogias entre algo que nós conhecemos, que é visível, palpável, terreno, mas que ilustra como funciona, como é a dinâmica da Igreja de Cristo neste mundo, porque existe muita coisa do atletismo que precisa estar presente na vida da igreja, existem muitas atitudes de um atleta que precisam ser também atitudes do cristão em relação à sua vida espiritual, à sua caminhada com Deus. Então eu quero usar como ponto de partida o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 25 ao 27. Então, se você quiser localizar em sua Bíblia, eu vou esperar um minutinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 9, eu vou ler do versículo 25 ao 27. E observe que Paulo está escrevendo aí exatamente a uma igreja, ao povo de Deus, ao cristão, e ele usa essa figura aqui para ensinar aqueles cristãos como eles deveriam proceder como atletas de Cristo neste mundo. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vou ler novamente, o texto é pequeno, e eu quero que você fique com esse texto muito fixado em sua mente. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, leva cativa a Ti a mente deste Teu servo, dos Teus filhos, Senhor, que estão neste momento diante da Tua palavra para ouvi-la, Senhor. Ó Deus, ajuda para que não haja dispersão, distração, ó Deus, mas para que haja assimilação da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus, amém. Meus amados, Paulo está falando do atleta como alguém que nos ensina a agirmos como cristãos, como alguém que tem um procedimento que, se nós nos espelharmos nesse procedimento, nós conseguiremos vantagens, conseguiremos progresso em nossa vida espiritual, em nossa carreira cristã, porque assim como um atleta tem uma carreira que lhe está proposta, assim também nós cristãos temos uma carreira que nos está proposta, que nos foi proposta por Deus. Temos uma caminhada neste mundo, temos alvos a serem perseguidos, temos uma coroa, a coroa da vida a ser conquistada, já nos foi garantida, mas até chegarmos a ela, até estarmos com a coroa da vida colocada em nós, temos uma caminhada a cumprir, temos lutas a enfrentar, temos adversários a serem derrotados, e é por isso que podemos aprender com o procedimento do atleta, com o preparo do atleta, com o foco do atleta, com a disciplina do atleta. E neste momento eu quero me ater aqui, ou me apegar a 3 atitudes
que o atleta tem quando é um bom atleta, quando é um atleta bem sucedido, e que eu acredito que igualmente nós cristãos também precisamos desenvolver essas mesmas atitudes para que, como bons atletas de Cristo, sejamos bem sucedidos em nossa caminhada cristã. No nosso caso, não estaremos procurando sucesso em uma pista de atletismo, mas na nossa caminhada nesta vida como servos, filhos de Deus, amigos de Cristo Jesus. E a primeira atitude que Paulo fala aqui, que o atleta tem e que nós podemos e precisamos ter também para sermos bons atletas de Cristo neste mundo, é foco. Foco. Você saber o que você está visando, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo maior nesta vida. Um atleta que tem foco, ele mira naquilo que ele quer conquistar e age em função desse desejo de conquista. Por exemplo, se ele quer ganhar uma corrida, então toda a sua vida, toda a sua rotina vai excluir atitudes que poderão atrapalhar numa corrida. Por exemplo, ele vai evitar uma série de alimentos que vão acrescentar peso ao seu corpo, gordura ao seu corpo, porque ele tem um foco: eu quero correr muito, eu quero vencer a corrida. Então, se um determinado alimento não vai me ajudar a correr bem, esse alimento está fora da minha rotina diária. O foco é alguma coisa que, para o atleta, torna muito menor a tentação de comer algo que pode ajudá-lo a engordar. O atleta que tem foco vai ter muito mais facilidade para dizer não ao convite para uma festa que vai adentrar noite afora, porque ele sabe que o sono regular é muito importante para ajudá-lo a estar bem preparado para a corrida. Então o atleta tem que ter foco. E você já, acho que nessa minha fala inicial já percebeu claramente porque o cristão também precisa ter foco. Se o atleta age em função do preparo que ele precisa ter, o cristão que tem foco, que foca Jesus, que visa fazer a vontade de Deus, que visa seguir os passos de Jesus, também ele vai querer excluir da sua vida práticas e costumes que ele sabe que vão trazer peso para a sua caminhada cristã, vão dificultar o seu sucesso como servo de Deus neste mundo, porque ele tem foco. Então, se ele é convidado para participar de algo que não faz bem a alguém como servo de Deus, ele vai ter mais facilidade para dizer não, porque o foco dele é agradar a Jesus e aquele convite é para fazer algo que não agrada a Jesus. O apóstolo Paulo fala em foco, sem usar essa palavrinha, no versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Eu não estou correndo de qualquer jeito, eu tenho algo a ser alcançado, eu tenho alguém a quem eu quero agradar, eu tenho um lugar onde eu quero chegar, e esse é o meu foco, e qualquer coisa que queira me desviar desse foco eu não aceito, porque esse é o meu foco, e eu não abro mão do foco, da visão, do objetivo que eu tenho como servo de Deus, como atleta de Cristo neste mundo. O autor aos Hebreus também fala da necessidade de ter a visão firmada em Cristo, ter Cristo como o grande alvo a ser seguido, quando diz assim, lá no capítulo 12, versículo 2, então se você quiser ir até lá, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo, olhando o quê? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. O Senhor Jesus também fala da necessidade de quem quiser, daquele que se propõe a segui-lo, ter foco, ter uma visão firmada em algo que ele está perseguindo como meta principal. Quando ele diz assim, qualquer um que quiser me seguir, tem que ser como aquele que põe a mão no arado, porque quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O arado é um instrumento do campo que serve para criar aqueles sulcos na terra, um após outro, para que as sementes sejam lançadas ali. Ele também tem o objetivo de revolver a terra para que ela fique arejada, bem fofa, bem solta. Só que aquele arado, quando guiado por um homem, ele não podia sofrer desvios, porque os sulcos ficariam irregulares, um invadiria o outro. Então aquele homem que dirigia o arado para arar a terra
tinha que ter uma visão muito firme, muito focada na sua frente, para que não sofresse desvios, para que toda a terra fosse arada de forma linear, de forma regular. E aí Jesus usa essa figura: aquele que quer me seguir tem que ser como quem dirige um arado, pois quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, tem que estar com a visão firmada em mim, nos meus princípios, nos meus valores. Essa é uma necessidade do atleta, daquele que dirige o arado, e é uma necessidade também do cristão. Então, se o seu foco é Jesus, se o seu alvo é Cristo, se o seu objetivo é agradar a Cristo, fazer a vontade dele, então você vai ter um pouco mais de facilidade, ou vai ter menos dificuldade para rejeitar aquilo que não faz parte do seu objetivo maior, que é agradar e servir a Cristo Jesus. Uma segunda característica do atleta, uma segunda atitude que o atleta precisa ter para ser um atleta bem-sucedido, é a atitude que é consequência dessa primeira, que é a renúncia. Por sinal, eu já citei aqui alguns exemplos de renúncia no caso do atleta que tem foco. A renúncia, queridos, é a capacidade de dizer não àquilo que eu gostaria de dizer sim. Renúncia é a capacidade de abrir mão de alguma coisa que é difícil de eu abrir mão. Renúncia não é simplesmente você deixar de fazer o que não convém. Eu não vou fazer porque não convém, não. Renúncia não é isso. Renúncia é quando eu abro mão de alguma coisa que me custa caro. É quando eu abro mão de alguma coisa que me proporciona prazer. É quando eu deixo de fazer alguma coisa que poderia me dar lucro, mas que eu sei que apesar do prazer e do lucro, são coisas que estão fora do meu objetivo maior nesta vida, que é servir a Deus. O atleta tem que saber renunciar. Como no tópico anterior citei, por exemplo, o atleta que está próximo de uma competição muito dura, muito severa, muito intensa, ele tem que renunciar, por exemplo, horas de lazer com seus amigos. Ele tem que renunciar, por exemplo, a uma festa divertida, se for colocada diante dele. Se ele não renunciar, esse fato dele não renunciar vai trazer dificuldade na sua carreira como atleta, assim como no caso do cristão. Muita coisa, se ele não renunciar, vai trazer dificuldade, peso na sua caminhada cristã também. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo fala fortemente sobre renúncia, quando no versículo 27 ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Queridos, aqui não está falando de uma autoflagelação, tá? Não está falando de alguém que é um sadomasoquista, que tem prazer em causar sofrimento a si próprio. Não se trata disso. Aqui se trata de uma questão de disciplina pessoal, ou seja, o meu corpo pede algo que eu sei que vai atrapalhar no alcance do meu objetivo como atleta, então eu vou renunciar àquilo que o meu corpo está pedindo. O meu corpo deseja algo que está na contramão do meu objetivo maior, que é servir a Cristo, então eu vou dizer não àquilo que o meu corpo pede, porque está na contramão do meu alvo maior, que é Cristo. Isso é renunciar, é deixar, mesmo que seja algo caro para mim, é abrir mão mesmo que seja algo que as minhas mãos tenham dificuldade para largar, mas o atleta precisa ter foco e o cristão precisa ter foco. Na carta do mesmo apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, ele fala que aquele que deseja ser mais guiado pelo Espírito de Deus do que pela carne, muitas vezes precisa não fazer aquilo que seja da sua vontade pessoal. E quando fala aqui de escravidão, queridos, essa escravidão de que o apóstolo Paulo fala, que reduz o corpo à escravidão, é uma escravidão por amor a Cristo, é uma escravidão que não me permite, é uma escravidão na qual eu me sujeito ao senhorio de Cristo para não ser escravo do pecado, é uma escravidão na qual eu voluntariamente entrego a direção da minha vida a Jesus, para que o pecado não tome a direção da minha vida. Então você que é cristão, querido,
Você precisa entender que a renúncia é alguma coisa que naturalmente fará parte da sua vida. E eu digo mais uma coisa: você terá prazer quando renunciar a algo que lhe custa caro, porque você saberá que está renunciando por um bem maior, por um benefício maior, para o alcance de um objetivo superior àquele ao qual você renunciou. Então, o atleta, assim como o cristão, precisa ter foco, precisa ter renúncia. E o cristão, assim como o atleta, precisa ter uma coisa que sem ela não dá para ter foco e sem ela não dá para ter renúncia. E essa terceira atitude é a atitude de confiança. Como é que eu vou focar a minha vida em alguém que não é digno da minha confiança? Como é que eu vou focar em um objetivo se eu não tenho certeza se vou alcançar esse objetivo? Preciso confiar que aquilo em que eu estou focalizando, aquilo que eu estou focalizando como meu alvo maior é algo que é digno da minha confiança, algo pelo qual vale a pena eu renunciar a muitas coisas. Eu confio naquilo em que estou depositando a minha esperança. Eu confio naquilo que eu estou fazendo, do qual eu estou fazendo o meu alvo maior, meu guia maior. A confiança é muito importante. O apóstolo Paulo, no versículo 25 desse texto, ele diz assim, que todo atleta em tudo se domina, o atleta, no caso terreno, para alcançar uma coroa corruptível, que pode ser destruída com o tempo, material. Nós, porém, nós concorremos a nossa carreira, nós seguimos o nosso caminho, na certeza de alcançarmos uma coroa incorruptível. Paulo não está falando literalmente de uma coroa que se coloca sobre a cabeça para coroar o rei, ou uma coroa de louros, de flores para coroar o atleta naqueles primeiros séculos da era cristã. Ele está falando aqui, na verdade, que no nosso caso de cristãos, o que nos está esperando é a coroa da vida. De uma forma bem simplificada, a coroa da vida significa a própria vida eterna, a própria salvação, a própria eternidade, que nós sabemos que é mais importante do que os muitos anos que sejam ainda que possamos viver neste mundo. A confiança do apóstolo Paulo era tão grande que ele dizia assim: eu sei em quem tenho crido, e eu sei em quem tenho, é como se ele dissesse, eu conheço aquele que tem sido o meu foco, eu sei daquele que pode me levar à vitória, eu sei quem ele é, por isso eu deposito nele a minha confiança, por isso eu faço dele a minha prioridade, por isso eu renuncio o que for necessário por amor a ele. O foco de Paulo era Cristo. E por isso ele tinha facilidade para renunciar tudo que pudesse atrapalhar a sua comunhão com esse Cristo, porque ele confiava nesse Cristo. Ele tinha certeza que valia a pena abrir mão de qualquer coisa deste mundo por amor a Cristo, porque Cristo era um bem muito maior do que tudo que ele pudesse alcançar neste mundo. Jesus tinha para ele uma felicidade e uma alegria muito maior do que qualquer alegria proporcionada por qualquer fator deste mundo inteiro. Aliás, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer: olha, tudo que eu já tive de mais valor na minha vida, o meu título de judeu legítimo, da tribo de Benjamim, o meu status de ter sido educado aos pés do mestre Gamaliel, o fato de eu ter sido um judeu rigoroso, zeloso, cumpridor da lei, todos esses fatores extremamente importantes na comunidade daqueles dias em que o apóstolo viveu, ele chega a dizer assim: tudo isso eu considero, irmãos, a palavra é essa mesmo, tá? Eu considero como esterco, se comparando à sublimidade de Cristo. Eu fico pensando que hoje, muitos e muitos cristãos, eles na verdade renunciam a Cristo, rejeitam Cristo, deixam Cristo de lado por coisas deste mundo que valem muito menos do que o título de judeu para o apóstolo Paulo. Renunciam ao Evangelho e dão as costas à palavra de Deus e abandonam a igreja por coisas que nem perante a sociedade tem valor. Mas Paulo, ele sabia que o objetivo dele
era agradar a Cristo, servir a Cristo, que valia a pena. Ele confiava tanto nesse Cristo que ele realmente tinha facilidade para renunciar a qualquer coisa, qualquer convite, qualquer tentação, qualquer prazer que tirasse dele o foco de servir a Cristo. Mas sabe, queridos, esse fato da gente se apegar a Cristo, com foco, com capacidade de renunciar ao que desagrada a Cristo, é uma questão que exige muito de nós, que exige apego à palavra, porque nós somos fracos para dizermos não aos apelos da nossa carne, porque nós somos fracos para mantermos o nosso foco sempre em Cristo, com tantas coisas bombardeando a nossa mente todos os dias. Mas na palavra de Deus encontramos a força de que precisamos para manter o foco em Cristo, para renunciar tudo por amor a Cristo, para mantermos a nossa confiança em Deus intacta, inabalável. É na palavra que temos que nos apegar, é na oração pedindo graça a Deus, pedindo a Deus fortalecimento, que podemos nos manter de pé como atletas de Cristo neste mundo. É uma questão de preparo, não é uma questão de empolgação, de entusiasmo momentâneos, não é uma questão só de falar, usar expressões bíblicas a todo tempo, mas é uma questão de cultivar o relacionamento com Deus. Eu ouvi um pastor argentino contando uma coisa que me tocou muito no coração, me serviu muito como o exemplo da necessidade que eu tenho de preparo junto a Deus, de vida de oração, de apego à Bíblia, de vida devocional diária. Aquele pastor argentino, ele estava na Argentina quando aconteceu a famosa Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas, queridos, foi o seguinte: em abril de 1982, a Argentina resolveu invadir essas ilhas, as Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas ficam próximo do litoral argentino, mas é um território inglês, que pertence à Inglaterra. Mas há muito tempo a Argentina reivindica o direito de posse sobre estas ilhas. Eles alegam que, num passado distante, a Inglaterra teria tomado essa terra deles. Mas, oficialmente, as Ilhas Malvinas pertencem à Inglaterra. Em abril de 1982, eu não sei se foi o presidente da Argentina ou o comandante, o general, mas o pastor contava que em abril de 1982 os argentinos resolveram tomar as Ilhas Malvinas de volta para eles, tomar à força, já que os tribunais internacionais não davam o direito à Argentina na restituição do território da Argentina. Eles resolveram tomar. E aí então convidaram o general mais carismático do exército argentino, das forças armadas argentinas. Isso eu estou contando, eu ouvi de um pastor argentino que viveu isso. Na época ele era militar e estava presente lá no meio desse exército que vivenciou essa experiência que eu vou contar agora. Então o general reuniu muitos soldados argentinos das forças armadas em geral e fez um discurso inflamado diante deles. E disse assim: quem hoje acredita que nós temos poder para tomar as ilhas de volta, levante a mão. Então todo mundo levantou a mão. Quem acredita na raça do povo argentino? Quem é corajoso para enfrentar o inimigo? E todo mundo ia concordando com aquelas afirmativas carismáticas do general. E o pastor argentino contava que a certo momento ele achou que aquele momento lá do exército estava parecendo um culto pentecostal, de tanta empolgação nos gritos que eles davam, nas frases de vitória, nas frases de confiança em que poderiam ser bem-sucedidos invadindo as Ilhas Malvinas. E os soldados foram ficando cheios de entusiasmo e fervor e muita confiança no fato de que podiam sim ir lá invadir as Ilhas Malvinas, expulsar os ingleses e tomar tudo para eles. E era tanta confiança, tanta empolgação, que eles começaram a cobrar dos seus generais: vamos logo tomar as Ilhas Malvinas para nós. E aí eles marcaram então o dia e pegaram os seus navios e se dirigiram até as Ilhas Malvinas. Um grande número de soldados das Forças Armadas Argentinas, e lá nas Ilhas Malvinas havia apenas 80 fuzileiros. Porque eram tempos de paz, os fuzileiros faziam apenas uma segurança de rotina naquela ilha. Então facilmente os argentinos renderam todos os fuzileiros ingleses, colocaram sua bandeira lá no solo das Ilhas Malvinas e disseram: as Ilhas Malvinas são nossas. Aí aquele famoso tomei posse. Toma posse, irmão, tomei posse, é minha.
Quando os ingleses souberam, lá na Inglaterra, do que aconteceu nas Ilhas Malvinas, mandaram logo uma frota de navios ingleses para retomar as Ilhas Malvinas. E uma coisa curiosa que o pastor contava é o seguinte: eles mandaram primeiro uma frota de navios mais leves e mais rápidos. A intenção era que esses navios apenas ancorassem lá na costa das Ilhas Malvinas, para que fosse uma espécie de aviso: olha, nós estamos aqui, é melhor vocês devolverem ainda, porque senão vem uma frota maior aqui atrás da gente. E aí foi essa frota pequena para as Ilhas Malvinas. Quando os ingleses dessa frota menor chegaram nas praias das Ilhas Malvinas, perceberam logo que o número de soldados argentinos não era tão grande, que os armamentos que os argentinos usavam não eram tão poderosos, e essa frota menor resolveu então já resolver o problema e renderam todos os argentinos que haviam invadido as Ilhas Malvinas e avisaram para a tropa que estava vindo lá no meio do oceano: não precisa mais vir, nós já resolvemos o problema. Quem contou isso foi um pastor argentino, militar, e ele contou isso para dizer o seguinte para a gente: a vida cristã não se sustenta de frases de efeito, de momentos de fervor, de frases motivacionais. A vida cristã se sustenta do verdadeiro alimentar-se da Bíblia. A vida cristã ela se torna robusta, principalmente pelo cultivo de uma vida devocional diária. Porque se você tem uma vida devocional na sua casa, passando por um momento desse em que você não está podendo ir à igreja, você vai se manter na mesma comunhão com Deus, porque você dependia mais da sua vida devocional do que das idas aos cultos presenciais. Eu estou usando o exemplo de um exército, do militarismo, porque isso se aplica plenamente à vida do atleta. Pense no atleta que passa o ano todo comendo o que bem desejar, sem se importar com disciplina na sua alimentação, comendo aquilo que dá vontade, sem renunciar nada que lhe oferecem, participando de todo tipo de festa, de todo tipo de horário, com os amigos que lhe convidarem, e de repente, chegando no final do ano, surge a oportunidade de ele participar de uma importante competição. Você acha que ele vai vencer essa competição se ficar repetindo para ele: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Você acha que ele vai ganhar a competição por causa dessa frase? Você acha que se ele for a uma reunião motivacional e ouvir frases do tipo: você pode o que quiser, você é o que pensar, você não tem limites, você pode atingir o céu, você acha que essas frases o farão vencer a maratona? Se ele tiver passado o ano todo vivendo uma vida relaxada, comendo do que desse vontade, não, ele não vai vencer. Ele teria que ter tido toda uma caminhada de disciplina, de preparo, de treinamento para vencer a sua competição no final do ano. Com um cristão é muito assim também. É claro que momentos de entusiasmo e fervor são importantes na vida do cristão. Frases motivacionais muitas vezes são instrumentos que Deus usa para dar um start, para nos lembrar de princípios bíblicos. Mas elas não podem ser a nossa única fonte de inspiração para a nossa caminhada cristã. Precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, precisamos ter vida pessoal, de conversar com Deus diariamente, de colocar para Deus as nossas fraquezas, de pedir a Deus ajuda para tudo que precisamos fazer no dia a dia. Assim como a vida do atleta se constitui de um preparo contínuo ao longo de toda a sua rotina diária, a vida do cristão precisa também ser formada ser preparada através de uma rotina constante com Deus, de busca, de alimentar-se daquilo que é melhor, que é da palavra de Deus, de disciplina, de foco, de renúncia. Ainda que em alguns desses pontos você achar que não tem muita facilidade, mas é persistir na busca. A fraqueza maior não é, eu sei que isso parece frase de caminhão, mas é verdade, a fraqueza maior não é a fraqueza daquele que não conseguiu, a fraqueza maior é a daquele que não persistiu, que não tentou de novo, que não pediu ajuda para Deus porque fracassou, porque não conseguiu. O verdadeiro atleta é aquele que também passa pela frustração de não conseguir ter
praticado a disciplina necessária, e essa conclusão de que ele não praticou a disciplina necessária tem que servir de combustível para que ele recomece e tente de novo uma disciplina que o ajude a ser um atleta melhor. O cristão também precisa ser assim. Porque se ele não lutar segundo as normas, segundo os princípios de Deus, segundo a palavra de Deus, ele não poderá ser um vencedor. Eu vou ler um texto já concluindo essa pregação da palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 5. 2 Timóteo 2, 5 diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Eu creio que Jesus deseja que cada um de seus filhos seja um vencedor nesta vida, vencedor em todas as áreas da vida, seja um crente fervoroso que não se deixa abater e não se deixa congelar pela pandemia. Mas sabe, queridos, para que isso aconteça, é preciso a gente fazer como o atleta faz, ter uma rotina de treinamento. No nosso caso, o treinamento é Bíblia, é oração, é pedir ajuda a Deus. O atleta, quando cai, tem que se levantar e correr, continuar a correr. Quando ele perde a competição, ele precisa avaliar em que pode melhorar, o que precisa corrigir para que recomece a sua carreira e vença na próxima batalha. Assim precisa ser o cristão. Então fica aqui, meu querido, essa palavra bíblica, para que você se lembre de que neste mundo, você pode até não ser um atleta fisicamente falando, como eu não sou, estou muito longe disso, mas nós somos atletas de Deus neste mundo, porque estamos correndo uma corrida nesta vida, porque temos como nosso grande treinador Cristo, que precisamos ter Cristo como nosso foco, assim como o corredor tem a linha de chegada como seu objetivo, que precisamos ter essa capacidade de renunciar, assim como atleta, nós temos que ter a capacidade de renunciar aquilo que pode nos atrapalhar em nossa carreira como cristãos. Então que Deus renove as suas forças, meu querido, as minhas forças, que sejamos como bons atletas de Cristo, que venceremos, não por causa de um momento de entusiasmo e fervor, não por causa de frases de efeito, mas que vençamos porque temos Cristo como nosso foco, a Bíblia como nosso alimento, a renúncia como nossa atitude diante daquilo que quer atrapalhar a nossa caminhada cristã neste mundo. Receba essa palavra como uma palavra de Deus, querendo que você se levante para ser um atleta de Cristo vencedor nas provas que este mundo põe diante de você, e que Ele nos abençoe. Amém.
culpa ou qualquer outro inimigo quiser interromper a sua caminhada como cristão, como atleta de Cristo neste mundo, não aceite. Recorra a Cristo, levante-se, retome a sua carreira como um bom soldado, como atleta de Cristo neste mundo. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento, ó Deus, em que o Teu nome foi louvado, a Tua palavra foi exposta. Ó Senhor, que esta palavra não fique circunscrita ao aparelho de onde ela foi transmitida, mas que ela adentre corações, desperte vidas para retomar uma caminhada de vitória, Senhor, para corrigir aquilo que tem tornado a sua carreira cristã pesada, difícil, Senhor. Ó Deus, ajuda, faz uma obra em cada pessoa que recebeu esta mensagem, uma obra de reavivamento, Senhor, de fortalecimento, ó Pai, de retomada daquilo que porventura tenha sido deixado para trás e que não foi da Tua vontade que fosse deixado para trás. Ó Deus, pedimos também não só sobre nós, sobre cada ouvinte a Tua bênção, mas rogamos também por uma intervenção do Senhor sobre a nossa nação. Ó Deus, intervenha sobre os governantes desta nação. Ó Deus, intervenha nessa crise de saúde pública que estamos enfrentando. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Ó Senhor, pedimos também que o Senhor abra os olhos de muitos para entenderem que precisam se render a Ti, Senhor, como Deus de suas vidas, como único Salvador, Pai. Abençoa a Tua igreja no meio desta pandemia. Ó Deus, visita aqueles cristãos que têm se dispersado, que se afastado da comunhão da igreja, daqueles cristãos, ó Deus, que têm tido dificuldade para terem uma vida contigo, Senhor, nesse tempo de isolamento. Ó Deus, reaquece corações, desperta vidas, Senhor, para retomarem sua vida devocional, sua intimidade com o Senhor. Ó Deus, que a luz que porventura está arrefecida seja reacendida por Ti, Senhor. Ó Pai, nós rogamos assim, agradecidos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus e que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Divino Espírito Santo recaiam de forma poderosa sobre a tua vida, meu querido, sobre a tua família e sobre todos os servos de Deus neste mundo, hoje e para sempre. Amém.